Sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fala, garimpeiros, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal Garimpando na Verdade. Hoje aí mais um vídeo da série Teologia Sem Religião. Como vocês viram aí na introdução, né? A palavra aí de Jesus conversando ali com aquele sacerdote sobre a parte ali de dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então venho explicar para vocês hoje sobre como a Bíblia durante todos esses anos está sendo usada para justificar algumas coisas que não tem nada a ver com Deus. Então a Bíblia, na minha teoria, foi bastante abençoada pelos seus escritores, né? Contaram ali grandes histórias de grandes personagens que viviam com Deus ou não viviam com Deus e que se afastavam com Deus, né? Cada um com a sua relevância. Só que o ser humano, né, as autoridades da época se aproveitaram muito para doutrinar as pessoas a fazer o que elas queriam com a justificativa de ir para o céu ou para o inferno. Então, antes de aprofundar aí no assunto, quero que você dê um like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, para o canal aí crescer, ficar mais relevante e para que a gente sempre vá melhorando aí a qualidade aí dos vídeos. Então, os originais aí da Bíblia, do Antigo Testamento, é encontrado ali em grande sua maioria em hebreu, né, na língua hebraica. E teve um cara que traduziu para o latim, a mando do Papa, que foi o sacerdote São Jerônimo. Então ele traduziu para o latim o São Jerônimo, esse representado aqui. Ele que traduziu aí a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, mas não qualquer latim, tá? O latim chamado na época Vulgata, que é o latim popular. Por quê? Qual que era a intenção do Papa aí com essa tradução? Fazer a Bíblia mais acessível e que as pessoas conseguiriam entender o que estava escrito, porque tinha dois latim. O latim mais formal, que era falado ali pelos nobres, e o latim Vulgata, que era falado ali pelos soldados e pela população normal, né, comum. Então esse São Jerônimo que traduziu aí a Bíblia dos originais para o latim. Que eu acredito até que mais tarde Lutero pegou essa tradução e traduziu para o alemão e tal, mas eu acredito que essa foi a primeira tradução. E como foi feito por um papa que seguia as ordens ali Seguia as ordens não, né? Que a igreja era um poder e o Império Romano era outro poder. Mas eu acredito que eles entraram no consenso e colocaram essa parte na Bíblia. Por quê? Jesus, Salvador, o Yahushua Yamashia, o Salvador aí de nós, né? Que veio para nos salvar. O único filho de Yahweh Tsevaot, que veio salvar e libertar o povo para a vida eterna. Ele nunca ia fomentar a cultura romana. Ele nunca ia ordenar ou legalizar religiosamente com que nós pegássemos o nosso dinheiro e entregássemos ao Império Romano. Por quê? O Império Romano ele era totalmente ocultista, eles matavam, roubavam, né? A riqueza romana veio de saques em outros povos, né? Começando lá com Júlio César, que derrubou a República e se tornou o primeiro imperador.
E não só imperador, ele se dizia Deus, né? Ele se dizia um Deus. Depois ele foi passando até chegar a Tibério, né? Que foi o imperador lá na época de Jesus. Então Jesus, ele nunca ia passar essa responsabilidade do povo financiar toda essa porcaria. Sem contar as religiões, né? Se você pesquisar um pouco as religiões romanas, vem aí. Hoje ela é homenageada através do helicentrismo, com seus deuses Mercúrio, Vênus, Júpiter, Plutão, Marte, né? Então, a religião romana não tinha nada a ver com Deus. Então, Deus não iria financiar. Jesus não iria mandar você financiar isso. Então, e Deus fala, mas por que então que eles se preocuparam em traduzir a Bíblia lá dos originais para o latim, colocando essa parte de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então, a minha conclusão para isso é que, estudando um pouquinho ali o que acontecia na época, Roma vinha perdendo arrecadação para a própria igreja. Então tinha uma concorrência ali entre arrecadações. O imposto que era dado ao império e o dízimo, ofertas e sacrifícios que eram dados à igreja. Então a igreja pedia 10% do que você colhia e plantava e criava. E o Império Romano chegava de 13% a 22% do que você plantava, colhia e criava. Então ficava um absurdo. E isso estava gerando uma revolta muito grande na população, porque ela não sabia se entregava o dízimo para a igreja, se pagava imposto, porque de um lado ela ia para o inferno, do outro lado ela era assassinada. Então, para justificar toda essa forma de escravidão da época, né, que é a mesma coisa que a gente sofre hoje praticamente, colocaram o Papa, junto com os imperadores romanos, pediram essa tradução. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o povo ia pagar o imposto feliz, porque era pro bem deles. Jesus mandou, filho Yahushua e Mashiach falou que é certo. Iriam também pagar o dízimo para Deus. E as migalhas que sobravam, eles sobreviviam. Então, essa é a grande maldade que eu vejo nessa passagem. Então, colocaram na boca do nosso Salvador uma passagem que, se você olhar a história de Roma, de perversidade de Roma, não condiz com o que o próprio Yahushua Yamashia veio fazer nessa terra. Então, até mais e até o próximo vídeo. Obrigado se você assistiu até o final e até o próximo Garimpando a Verdade.